Gente, isso é um assunto muito sério, tá? Muito sério mesmo. E tem realmente me preocupado. Eu fico preocupada com esse assunto, porque eu fico imaginando em cada casa, as famílias, essas crianças, como elas estão crescendo, vivendo tudo isso, né? O estresse dos pais, ou como a criança está absorvendo tudo isso. E as pessoas às vezes erram, né? Os pais erram por falta de conhecimento, né? Se eu não sei como lidar com tudo isso, como é que eu vou lidar? Eu vou fazer do jeito que todo mundo faz, ou pelo menos que a maioria faz, ou pelo menos do jeito que meus pais acreditavam que deveria ser feito, né? E então falta conhecimento. Uma vez que falta conhecimento, eu vou continuar repetindo um padrão de comportamento. Por isso que é importante a gente levar o conhecimento até essas pessoas para que os padrões sejam modificados, né? E as pessoas comecem a se tratar de um jeito diferente, a se relacionar de um jeito diferente. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Pais, professores e o emocional da criança. O que isso significa? A gente está vivendo uma era em que os pais precisam ensinar os filhos. Só que, primeiro, a gente não fez curso de pedagogia, né? A gente não sabe como é ser professor, a gente não sabe como ensinar o conteúdo, a gente não sabe avaliar até que ponto o errar, né, da criança, a criança fazer algo errado é ruim, eu preciso corrigir, eu não preciso corrigir. Meu filho precisa desenhar certinho, escrever certinho, tem problema de trocar as letras, né? Espelhamento de letras, que às vezes eles fazem invertida a letra, tem problema, eu tenho que corrigir, eu não tenho que corrigir. Enfim, né? Às vezes uma letrinha bonitinha pra mim, meu filho não tem aquela letra, aí eu quero forçar ele a fazer daquele jeito. O conteúdo aprendido, eu quero que a criança preste atenção e fique concentrada ali naquele material online, naquele livro, naquele caderno, e isso vai consumindo a minha energia, né? E eu como mãe, como pai, vou me sentindo estressado e derrubo tudo isso em cima da criança. Então esse é um primeiro item, né? Primeiro detalhe que a gente tem que falar aqui. Os pais não sabem ser professores, mas precisam ser agora, né? Não tem o que fazer. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo, de repente, teve que ficar dentro de casa e, de repente, as escolas começaram a jogar um monte de conteúdo em cima da criança. E esse pai e essa mãe se viu perdido. Eu preciso passar o conteúdo pro meu filho, eu não quero que ele fique para trás em relação aos demais, mas eu não sei como fazer isso, né? E onde é que tá o problema? Como a gente não entende de cérebro, né? Como a gente não foi ensinado isso quando a gente ficou grávida, né? Na gestação, depois no puerpério, e nem na faculdade de pedagogia, porque a gente está falando aqui de mães, mas é completamente diferente. Tem professora aqui na live, ela pode garantir. É completamente diferente a gente cuidar de 20 alunos em sala de aula, 10 alunos em sala de aula, 30 alunos em sala de aula, do que de 1, 2, 3 filhos em casa. E por que, gente, que é difícil? É diferente, né? Eu dou conta dos meus alunos, mas eu não dou conta da minha criança. Eu tenho muitas mães professoras que falam isso pra mim. Gabi, eu tenho até vergonha de dizer, porque na minha sala de aula eu dou conta, eu sei ensinar, eu entendo, eu tenho paciência. Aqui em casa não. E é tão difícil porque a relação é diferente, tá? Lá você tem uma relação professor-aluno, em casa você é mãe. Embora você tenha todo o conhecimento do pedagógico para ensinar a sua criança, você tem afinidades com ela que você não tem com os alunos em sala de aula. A tua criança, ela conhece suas emoções, a tua criança, ela absorve as suas emoções. A expectativa que você cria em relação ao teu filho é diferente em relação ao filho do outro. Lá você quer passar o conteúdo, você quer ser inspiração. Aqui você tem a responsabilidade, né, de tudo, de passar conteúdo, de ser mãe, de passar valores e princípios, habilidades, de educar uma criança. Então o peso em cima disso aumenta. É por isso que quando eu chego em casa, eu não sei o que fazer. Sem contar que em casa você não é só professora, você é mãe, você é esposa, você é do lar, né? Você tá trabalhando home office. Então tudo isso também interfere na nossa habilidade de lidar com as nossas próprias emoções, principalmente se a gente não se conhece, tá? Então essa live aqui, ela vale para todas as pessoas, mães, só mães, professoras, só professoras, vale para todo mundo. Por quê? Eu venho recebendo mensagens e venho escutando algumas pessoas contarem, né, de grupos de WhatsApp, de celular, né, em que os pais estão expondo as crianças. Então, assim, existem pais que filmam seus filhos,
estudando, filmam a briga com seus filhos, né? Filmam às vezes dando um tapa na cabeça da criança, porque a criança não tá fazendo a tarefa, porque a criança não conseguiu, porque a criança errou, e coloca nas redes sociais ali ou naquele grupo de WhatsApp para que a professora veja como é que tá, né, dentro de casa, e ajude ele, né, ajude esse pai e essa mãe a ensinar essa criança. Só que são N problemas que a gente vê, né, diante de uma situação dessa. Primeiro, a criança sendo exposta, né, ali com a incapacidade dela, né, com a fragilidade dela, com a intimidade dela em relação ao estudo, né, a criança está sendo exposta ali naquele grupo. Segundo, o pai humilhando, brigando porque a criança não consegue, né? Isso também já é um ponto que acentua ali no desenvolvimento da criança em relação ao que ela acredita sobre ela mesma, né? E terceiro, porque o ambiente fica muito mais tóxico, né? E a gente não consegue produzir. Humilhar, desencorajar uma criança não leva ela a se comportar bem, né? É o que eu falo pra vocês. Se você tem um relacionamento... Tá vibrando aqui a luz, deixa eu mudar aqui, ver se melhora. Aí. Se você tem um relacionamento, né, com teu marido, por exemplo, e ele te trata mal, né? Isso te faz te sentir mal, você fica triste, fica chateado, você vai ter vontade de fazer algo bom pra ele, né? Você vai ter vontade de preparar um jantar que ele mais gosta, uma mesa bonita pra ele comer, uma bebida, uma sobremesa, um presente, você não vai ter, né? Você não vai ter vontade. Se ele te trata, se ele fala com você de um jeito em que você se sinta mal pelo que você fez, você vai ficar reclusa, né? A gente vira apática, a gente entra pra dentro. Eu não quero colocar nada pra fora, né? Se eu não vomito em cima de alguém, dele mesmo ou de alguém, a minha ira, a minha raiva, eu fico pra dentro, né? Guardo pra mim. Isso acontece com a criança também. Se a gente desencoraja ela, se a gente humilha, se a gente diz que ela não faz nada direito, se a gente diz que ela erra tudo, que a letra dela tá horrível, que se ela continuar assim ela não vai ser nada na vida, como é que ela vai criar impulso para mudar? Principalmente num cérebro tão imaturo, tá? Num cérebro tão pequeno, que ainda não tem capacidade, né, de filtrar o que você diz, de filtrar e dizer, pô, minha mãe tá querendo dizer isso porque ela tá preocupada comigo, né, meu pai só quer que eu estude porque eu sei que lá na frente isso vai comprometer, né, meus relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, então eu vou focar aqui. Não, a criança ela vai interiorizar o quê? Eu não sou bom bastante, eu não consigo, eu deixo minha mãe e meu pai triste, eles não gostam de mim, eu nunca vou conseguir, e aquilo vai gerando essa apatia, mesmo que algumas crianças transmitam através da solidão, né, de ficar sozinha, mais observadora, mais introspectiva. Outras crianças podem reagir de uma forma mais raivosa, né, explodir, ficar bravo, xingar, brigar, rasgar caderno, rasgar o papel, bater a porta, enfim, né, outras batem o pé, mas de teimosia e fala, não vou estudar, não vou fazer, fica ali, mas não tá prestando atenção em nada. A gente não consegue o que a gente tem de objetivo, né, que é fazer a criança entender a responsabilidade que ela vai ter que ter, o autocontrole, a paciência em estudar. A gente não consegue isso se a gente castiga, se a gente pune, se a gente humilha. E, gente, é muita criança sofrendo nessa pandemia. É muita criança apanhando porque não tá estudando. É muita criança recebendo puxão de orelha. É muita criança recebendo puxão de cabelo porque a letra tá feia, porque a matéria tá feia, porque o conteúdo tá errado, porque a conta de matemática não foi feita certa. Gente, é muita criança. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo e vocês precisam me ajudar a compartilhar para o maior número de pessoas que vocês conhecerem. A gente tem que levar isso adiante. A gente precisa entender que a gente tem que parar de criar expectativas em cima dos nossos filhos sobre o que eles vão perder e como vai ser comigo se ele perder. Porque olha só, os grupos de WhatsApp, tem sempre aquela mãe que consegue tudo, né? Aquela mãe que posta, meu filho fez isso, meu filho fez todas as atividades, já terminei a tarefa até de amanhã, né? Aquelas mães sensacionais. E isso corrói quem não tá conseguindo. E isso incomoda os pais que não tá conseguindo ficar ao lado do filho. Ou que vê que o filho não tem o mesmo desenvolvimento que o outro. Aí eu vejo nos grupos de WhatsApp, a criança já tá lendo, vamos lá pros pequenininhos, né?
Meu filho já tá lendo, o filho do outro já tá lendo, já tá escrevendo, e o meu filho não consegue ler a palavra que eu acabei de escrever aqui, ó, bala, não consegue ler. E isso vai me dando uma angústia, né? Porque eu falo, meu Deus, meu filho então ele não tá acompanhando a turma. E aí eu fico preocupada com o que eu estou fazendo como mãe, para que meu filho não tenha o mesmo desenvolvimento que a Sala, e fico preocupada com como vai ser o futuro dessa criança. Mas ao invés de encorajar, incentivar, acolher e apoiar, eu critico, eu brigo, eu exijo dessa criança algo que ela não vai conseguir me dar. E aí, ao invés de eu melhorar esse comportamento, eu vou piorar esse comportamento. A gente precisa entender que as famílias são diferentes. Tem casa em que a mãe realmente consegue fazer tudo isso, o filho entrega todas as atividades, mas você sabe a que peso e a que custo? Todas as crianças são iguais, todas elas não têm o sistema cognitivo ainda racional totalmente desenvolvido, elas não racionalizam, para todas a aula online é difícil. Para todas, sem exceção, estudar em casa é difícil. O que acontece é que algumas crianças são mais caladas, algumas crianças são caladas em suas emoções e suas vontades, e aí elas acabam fazendo o que precisa ser feito, porque elas não querem receber briga, não querem ficar de castigo, não querem ser punidas. Então elas vão e fazem pelo tipo de perfil comportamental delas. Eu decido fazer aquilo para evitar um constrangimento com a minha mãe, com o meu pai. E eu vou e faço, porque é a regra da minha casa. Mas isso não significa que eu estou amando estudar, e que é lindo estudar, e que eu amo homeschooling. Gente, primeiro que isso nem é homeschooling. A pessoa que faz homeschooling, ela tem um preparo. A criança que vem mesmo do método homeschooling, que decide estudar em casa, ela está acostumada com isso. Então, para ela não é um desafio isso, é a rotina dela. E o que a gente está vivendo são estudos exigidos em casa, e a gente denominou homeschooling, mas isso foi uma surpresa para todo mundo. Então as crianças não sabem lidar com isso. Então, se o filho do teu amigo está conseguindo fazer, avalie como que ele está conseguindo fazer, e que peso ele está conseguindo fazer, como é essa criança, como é essa família, e não pegue para você, opa, então meu filho também precisa fazer. Não precisa. Teu filho não é o filho do outro. Você não é a mãe do amiguinho do teu filho. A tua família tem as tuas necessidades, aquela família tem as necessidades dela. Não façam comparações. Mas Gabi, meu filho vai ficar atrasado. Depois ele corre atrás do prejuízo. E o desenvolvimento é diferente. Às vezes tem criança que inicia o primeiro ano, o segundo ano, já lendo, já escrevendo, já fazendo matemática, e outras que não sabem fazer nada. Chega no final do ano, tá todo mundo igual. Chega no final do ano que não sabia fazer nada, tá acompanhando que sabia fazer tudo. E lá na frente eles se juntam. E as professoras estão acostumadas com isso. Professor, se tem professor aqui, me ajuda a escrever aqui e falar que se não é isso, se não é bem isso. Eles chegam, a velocidade do aprendizado é diferente para cada um. É diferente, mas eles conseguem. A gente só não pode criar uma expectativa de que todos vão aprender na mesma velocidade. E o homeschooling, ele está fazendo isso. Os pais professores estão fazendo isso com as crianças, fazendo com que todos aprendam e caminham na mesma velocidade, caminhem na mesma velocidade, porque o professor online, ele não consegue avaliar se um está conseguindo e o outro não. Ele manda tudo pro mesmo saco e todo mundo tem que fazer igual. Mas teu filho não é igual a todo mundo. Para, gente, para de brigar com as crianças. Gabi, mas eles não param quieto, não param mesmo, tá? Eles não param mesmo. Ó, a Aline, que é professora, colocando que ela é professora, gente. Ela falou, ó, eles dão conta, cada um no seu tempo. Ela é professora, tá bom? Eu não sou pedagoga e tô falando isso. Então aqui, ó, uma pessoa experiente em sala de aula falando isso. Eles acompanham, eles chegam, mas cada um tem seu ritmo, tá? Mas a gente precisa parar de brigar com as crianças. Elas não ficam sentadas mesmo. Aline, você, se tiver mais professora, pode escrever aqui embaixo, me ajuda nisso. Como é que é na sala de aula? Eles não ficam sentados o tempo todo, tá? Eles não ficam quietinhos o tempo todo, assim que nem estátuas, né? Escutando a professora falar do começo ao fim da aula. Eles escutam com o amigo do lado, a professora tem que falar, prestar atenção aqui, vamos voltar, chega de conversinha, a gente tem que tirar um aluno perto do outro, porque isso faz parte do desenvolvimento deles. A concentração da criança, ela não é fixa de hora em hora. A criança não senta às 8 e levanta às 10 sem tirar o olho do computador. Ela não consegue, vai além da capacidade fisiológica dela. O cérebro dela ainda não está pronto para isso. É por isso que quanto menor, mais lúdico precisa ser os ensinos,
tá bom? É por isso que a gente tem que ensinar a criança no ao ar livre, é por isso que as escolas levam a criança pro pátio, traz material concreto, vão aprender sobre verduras, traz as verduras, vão aprender sobre o corpo humano, pega lá um ratinho, pega lá um bichinho, mostra um vídeo. É por isso, precisa ser dinâmica a atividade. Se ela não tiver, né, esse dinamismo, a criança não consegue se concentrar por muito tempo. E aí vai produzir o quê? Vai produzir cortisol nesse corpo. Produzindo cortisol nesse corpo, essa criança vai bloquear o aprendizado, porque o cortisol ele faz isso, ele bloqueia o aprendizado, certo? E aí a criança não absorve. Então, gente, se seu filho levanta e não fica assistindo aula o tempo todo, se ele vai toda hora tomar água, se ele toda hora pede uma coisa pra você comer, se toda hora ele vai te contar alguma coisa, tenha empatia, tá? Não é assim, ó, filho, pode assistir aula andando pela casa. Eu não tô falando de permissividade, tá? Então não é isso, e nem de autoritarismo. Senta lá que você tem aula e não levanta de lá até acabar. Não é isso. A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Filho, levanta, vem aqui, mãe, isso aqui. É, filho, que legal, bacana. Agora volta lá que eu tô escutando a sua professora falar, ela continua a falar, volta lá, voltou. Gente, aqui em casa é assim. Vocês pensam que o Pedro, ele senta ali, 1h30 da tarde, e levanta só às 4? Não, ele senta 1h30, aí ele levanta, daí eu vou lá ver, ele tá mexendo no chat da aula, né? Depois ele vem aqui pra sala, pergunta alguma coisa pra mim, participa da atividade do Davi, depois ele volta. E aqui eu vou falando, filho, ó, tô escutando o seu professor. Aí ele vai no banheiro 300 mil vezes. Daí eu falo, Pedro, já fez xixi? Então o professor tá falando, não, eu tô ouvindo. Às vezes eu vou lá, dou uma olhada, ver como é que tá. Às vezes ele não tá prestando atenção, às vezes ele tá fazendo um desenho no papel que não tem nada a ver com o que a professora tá falando. Aí eu vou lá ver, filho, a professora tá dando aula. Você tá desenhando o quê? Não, mãe, já fiz a atividade. Olha só como é que é, gente. Aqui em casa tá acontecendo muito isso. A professora dá uma atividade, explica o enunciado e aí ela tem a atividade 1, 2, 3, 4 daquele enunciado. Tem crianças que aprendem mais rápido. Então o Pedro, aqui em casa, ele capta o enunciado, ele já faz as 4 atividades de uma vez. A professora tá explicando a parte 1 do enunciado, mas ele já entendeu, ele já faz as 4. Mas ele faz, tipo, em 5 minutos. Não faz com capricho, tá bom? Porque ele não tá tendo paciência de caprichar. Tem dias que faz maravilhosamente bem. Ontem as tarefas dele eu fui pegar à noite pra ver. Que capricho. Eu fiquei orgulhosa de ver. Mas tem dia que tá um lixo, gente. Tá muito zoada. Porque tem dia que ele não tá com saco. Mas o conteúdo foi aprendido, certo? Mas ele fez, ele entendeu o contexto. Agora ele precisa focar no perfeccionismo, fazer as coisas com mais carinho. Mas eu entendo que tudo isso vai de um prazer em estar no ambiente. A gente faz as coisas com qualidade quando a gente gosta do que a gente tá fazendo. Mas ele acha um saco. Pergunta pra ele. Se vocês me encontrarem na rua e encontrarem com ele, pergunta pra ele, Pedro, como que tá sendo as aulas em casa? Ele vai falar, bem chato. Ele não gosta. Se eu não gosto, pra que eu vou me dedicar tanto pra aquilo? Eu já estou me dedicando de ficar ali sentado, que eu não queria ficar. Não exija de mim uma qualidade exemplar. Eu sei que ele pode dar. Tá? Eu sei que ele pode dar porque às vezes tem tarefa que ele faz bem e os pais usam muito isso. Eles fazem o que? Lá, essa aqui ficou perfeita, e por que essa aqui não? E por que essa aqui você fez essa letra garranchada desse jeito? Pode refazer. Gente, não precisa ser sempre assim. Se seu filho fez uma, é que você sabe que ele pode fazer daquele jeito. Às vezes ele não quer fazer porque o ambiente tá chato, porque ele não queria estar ali. E a gente precisa entender isso, valorizar isso, acolher isso. Entende? E ele faz desse jeito. E quando eu chego lá, eu vejo que ele já fez. Eu falo, filho, mãe, eu já fiz. Mas filha, a professora ainda tá no primeiro. Ele, mãe, mas eu já entendi. E eu não tenho paciência de ficar esperando a professora explicar. E o professor, coitado, ele não vai conseguir administrar tudo isso. 15, 20, 30 alunos numa mesma sala ali, naquela aula online. Você acha que ele vai conseguir perceber? Ele até vê na tela que tem alunos que já terminou, mas não vai conseguir passar um conteúdo diferente para esse aluno que terminou. E a gente tem que entender isso. E a criança não vai conseguir ficar sentada assim, ó, assistindo a professora explicar para quem não entendeu. Então ele sai, daí ele vem, pergunta as coisas para mim. Gabi, mas é aquele aluno que não consegue, né? Que não faz. Também tem isso, aquele aluno que tem dificuldade, que demora mais. Então pensa só, né? Pro meu filho tá sendo difícil assistir porque ele não tem paciência no ritmo da aula, ele é mais acelerado, ele é mais rápido, ele pega as coisas mais rápidas, ele é mais dinâmico, ele gosta de conversar, ele gosta de participar, ele termina, ele já quer fazer outra coisa, então para ele tá sendo um tédio as aulas. Mas ele tem cumprido, ele tem feito as coisas, nem todas certinhas e nem todas bonitinhas, mas ele tem feito.
Tem criança que já não consegue acompanhar o ritmo, que precisa do contato físico, precisa do tete a tete, precisa da orientação, precisa da professora do lado, ajudando, pegando na mão, e ela não tá tendo isso. Então ela se sente incapaz 2 vezes, incapaz de não conseguir prestar atenção na aula, incapaz de não entender o que a professora está dizendo 3 vezes, e incapaz de não conseguir reproduzir. Olha o que ela está pensando sobre ela mesma. Aí sempre tem aquele aluno assim que fala, eu já terminei. E ela fala, mas eu não consegui, mas eu não terminei. E aí? Gente, tá sendo, olha, a gente precisa viver isso, tá? Não tem como a gente fugir disso. É o que a gente tá vivendo nesse momento, mas tá sendo injusto e tá sendo doído para as crianças. E se a gente não entender isso e acolher essas crianças, a gente vai ter crianças emocionalmente doentes quando tudo isso passar. E aí as aulas vão retomar e essa criança não vai conseguir acompanhar. Porque um emocional prejudicado não potencializa um cognitivo a alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Quantas pessoas vocês conhecem no mundo, né? Que são super inteligentes, sabe aquele amigo, aquele parente que é PhD não sei do que, entende tudo, sabe tudo, mas a vida dele é sempre daquele jeitinho, medíocre, não evolui, o cara não ganha muito dinheiro, tem muito conteúdo na cabeça, mas não consegue usar aquilo para crescer profissionalmente. Vocês conhecem pessoas assim? Se você for avaliar essas pessoas, elas têm um ótimo cognitivo, mas elas têm um emocional prejudicadíssimo, um emocional doente. E esse emocional não deixa essa pessoa usar tudo que ela tem nesse HD dela, da inteligência, para crescer, para produzir, para ser luz. Então é como se fosse um computador ambulante que guarda e retém informação, que sabe tudo, que conhece tudo, mas não consegue botar para fora, porque emocionalmente está machucado. Então, se vocês estudarem a ciência, a neurociência, lá eles provam, né? Eu não lembro agora a porcentagem, mas a porcentagem é muito grande em relação ao emocional. Peguem a história do Silvio Santos, por exemplo, né? Quem conhece o Silvio Santos? Olha o império que o cara tem hoje. E ele começou, se eu não me engano, ele era... trabalhava em camelódromo, né? Ele tinha lojinhas em camelódromo. Então, assim, o que ele tinha de cognitivo, de inteligência? Ele tinha emocional bom, certo? Ele tinha atitude, ele tinha resiliência, ele tinha determinação, ele tinha ousadia, ele tinha boa comunicação. Mas provavelmente ele não tinha muito estudo, ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha muito cultura. O cara trabalhava no camelódromo, né? Se ele tivesse tudo isso, se ele tivesse recursos, se ele tivesse inteligência, se ele pudesse estudar, ele não estava tendo um camelódromo, ele teria, sei lá, uma indústria, uma empresa. Ele começou como um camelódromo. Então, por quê? Ele tinha emocional, mas ele ainda não tinha o conhecimento. Olha o império que ele construiu pelo emocional que ele tinha, ele não começou com o cognitivo. Tá? Ratinho, a mesma coisa, tá? Não tô falando em questão de inteligência, gente, quem é mais inteligente, tô falando de emoção, a habilidade, o que tinha aqui dentro, a confiança, a autoconfiança, o autocontrole, a determinação que os caras tinham, que construíram impérios. Não começou pela cognição. E ainda assim, quem começa pela inteligência precisa desenvolver as habilidades emocionais para lidar com tudo isso, porque senão não consegue, só vai arquivando a inteligência e não consegue botar para fora. Então a gente precisa ensinar as crianças a administrar as emoções e aí elas vão correr atrás do cognitivo, certo? Flexibilizem. Se teu filho não está fazendo as atividades corretamente, tudo bem, avalie até que ponto ele está absorvendo alguma coisa boa e onde é que você tem que investir. Ontem à noite eu fiquei até meia-noite olhando todas as atividades do meu filho para anexar lá na plataforma online. E eu vi que tinha atividade que ele não fez, não tinha um risco no papel, mas tinha outras atividades relacionadas ao mesmo tema que ele fez, então provavelmente ele não fez aquela porque ele estava com preguiça, porque ele não quis fazer, mas ele fez a outra, então ele sabe, ele captou o conteúdo, né? Ele captou a informação. Tinham tarefas que a letrinha dele estava maravilhosa, coisa linda, tinha outras tarefas que estavam um garrancho. O que eu fiz? Eu anexei todas do mesmo jeito, aquelas que ele não fez, eu anexei e coloquei assim, ele não quis fazer essa, e tá tudo bem. Mas ele concluiu a aula, mas ele assistiu a aula, mas ele não quis passar pro papel e tá tudo certo. E hoje eu vou conversar com ele, vou falar, filho, o que tá acontecendo? Eu peguei suas atividades, algumas feitas, outras não, o que você pensa sobre isso? Qual é a tua dificuldade? O que você acha que você poderia melhorar nas aulas? Como você poderia melhorar? Né? De que forma? Como que eu posso te ajudar? E hoje eu vou bater um papo com ele assim que ele acordar. E a gente vai tentar melhorar aquilo que precisa ser melhorado sem muita cobrança. Sem exigir, sem falar assim, eu quero ver isso melhor.
Eu quero que você faça. Não vai fazer e tá tudo bem, mas o que ele pode fazer daqui pra frente? E como que eu posso ajudar ele a se sentir melhor para que ele faça? Porque a criança ela não tem maturidade para lidar com tudo isso. Quem tem sou eu, gente. Ou que pelo menos deveria ter. Então eu preciso ser guia, condução e não cobrança e exigência em cima dessa criança. Muito menos punir, bater e castigar. Por favor, vamos flexibilizar? Mande esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem. As crianças estão sofrendo. Ai, Gabi, mas os pais estão sofrendo também. Posso ser bem sincera com vocês? Você aguenta a buchada, tá? Você já é adulto, tá? Você já é calejado, a vida já te calejou. Não importa o emocional que você tenha, não importa quanto difícil é a tua vida, você aguenta muito mais do que eles. Eles estão em desenvolvimento. Eles estão sendo formados a partir daquilo que você acredita sobre eles. Se você continuar achando que teu filho não acompanha os demais, que ele é lento, né, que ele não tem a inteligência que o outro tem, para não dizer outra coisa, teu filho vai crescer achando que ele é isso. E aí os resultados que ele vai colher a partir disso são os piores possíveis. Você não vai estar ajudando em nada. Então tá difícil pra você? Eu sei que tá? Eu sou mãe, eu também tenho casa pra limpar, roupa pra lavar, mercado pra fazer, comida, trabalho, porque eu atendo vocês, eu amo atender, tá? Tenho os meus cursos preparando. Tenho 2 filhos, um em idade de 3 anos, que eu não posso deixar fazendo sozinha as tarefas, e outro de 6 anos que eu tenho deixado fazer sozinha as tarefas. Então eu sei que é difícil, eu também canso. Tem dia que eu também tenho vontade de chorar, tá? Tem dia que eu também não quero mais fazer nada. Mas eu falo, eu aguento, porque eu sou adulto preparado. E eles precisam de mim. Agora, a criança, ela não aguenta. Ela não aguenta a pressão. E ela interioriza as piores coisas sobre ela mesma. E ela interioriza as piores coisas do seu amor em relação a ela. E isso só prejudica ela, tá bom? Isso só prejudica, tá bom? Então a gente precisa acolher, entender, acalmar, respirar fundo, avaliar. E se passar tudo isso, teu filho não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, as aulas voltando no final do ano, tem gente já lendo e escrevendo, ele vai correr atrás. Ele vai aprender. E não é burro. O cérebro dele é capaz. Ele só tem um ritmo diferente, tá tudo bem. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. E se você for suporte, se você for guia, se você for orientação, ele vai decolar. Agora, crianças que estão sob pressão em casa, a hora que chegar na escola, vai ter problema. E não vai ter problema só na escola, vai ter problema em relacionamento, em comportamento, e a saúde emocional da família vai ser prejudicada. Então, gente, por favor, mais amor e menos cobrança, tá? Menos comparações. Se a outra mãe consegue fazer tudo, ó, dê glória a Deus pra ela. Que bom, tá bom? Que bom que você consegue. Aqui em casa a gente tem um ritmo diferente e nós somos saudáveis assim, tá? Não se comparem, não comparem os seus filhos. Cada um aprende numa velocidade. O que eles precisam é de amor, é de compreensão. E eu não estou falando de permissividade, então, por favor, compreendam errado. Eu não tô falando de permissividade, tá? Não é deixar a criança, então, sem estudos. Não é deixar a criança na internet, no tablet, no celular a tarde inteira. Não é deixar que ela não faça as tarefas. É avaliar até que ponto ela consegue entregar, o que ela consegue entregar e montar com ela uma rotina de estudos razoável, flexível, que ela consiga cumprir. Tem que ficar da 1h30 às 4h? No computador, fique como? Leva um docinho pra ela, leva um suquinho, deixa ela sair de vez em quando, senta lá um pouquinho de vez em quando, avalia o que ela tá com dificuldade, o que ela não tá. Uma tarefa que ela não fez, ótimo, mas ela prestou atenção? Prestou, entendeu? Mas não quis pôr no papel, tá bom, mas da outra ela pôs? Então vamos ter essa flexibilidade e tá tudo bem, tá bom? Porque as crianças precisam disso. Senão, gente, a hora que acabar tudo isso, os psicólogos vão estar lotados, porque vai estar todo mundo doente. Pai, mãe, vó, papagaio, periquito, criança. E a gente não precisa disso, tá bom? E é isso, ficou longa essa live, mas eu precisava botar pra fora, que estava me incomodando. E tinha muito mais coisa pra falar, mas se eu falar tudo que tá aqui na minha cabeça, a gente fica aqui a manhã inteira. Então, um beijo grande pra vocês, espero que isso sirva. Encaminhe isso para as pessoas, tá bom? Tá? Vai ficar salvo aqui 24 horas e eu vou subir no YouTube também, no meu canal. Então mandem o link para os WhatsApps de vocês. Menos julgamentos, mais amor. As crianças precisam disso para se desenvolver saudáveis. E é isso. Fiquem com Deus e amanhã a gente tá aqui de novo. Fui.